assim, que a gente pode dizer, além do Tietê. O Tietê, infelizmente, teve uma lesão na última partida e aí, dificilmente ele vai conseguir ser relacionado, muito pelo contrário. O Vasco da Gama vai preparar ele tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para o segundo jogo, que é dia 11 de setembro apenas, ou seja, você vai ter uma margem grande aí, até porque deve ter sido uma lesão muscular, ainda não foi divulgado, o Vasco deve divulgar esse boletim hoje e entender como é que o Tietê vai ficar. Há uma boa chance também do Paulinho Paula não estar na lista de relacionados, essa foi a informação que eu recebi nessa manhã. E aí, de resto, o Vasco deve ir a PH de volta, né? PH de volta, relacionado também. Tem o zagueiro da base, o Bruno, sub-20, também está relacionado. E os reforços, Robert Renan e Matheus França, é muito legal a gente dizer isso, eles já estão inscritos. Mas eles não vão para o jogo de hoje porque eles não fizeram nenhuma sessão de treinamento com o Fernando Diniz. O Robert Renan até fez uma, o Matheus França chegou ontem ao CT. Então, esses reforços estão inscritos para as quartas de final. Mas eles não vão hoje justamente porque eles não treinaram com o grupo. Para o dia 11, jogo no Newton Santos, eles estarão à disposição. Já já o Pedrosa vai... Ô, Lucas Pedrosa, Verratti será titular hoje? É bem provável. É bem provável. Eu acho muito difícil que o Diniz não coloque o Verratti, até porque no último jogo, apesar de ter sido o gol de pênalti, ele entrou e fez o gol. Sim. Então, para um jogo decisivo... Ele não começa, aí o Tietê se machuca, ele entra na vaga do Tietê e logo depois tem um pênalti, ele bate e faz o gol, Quem começa é o David. Quem começa é o David nesse jogo. Cara, eu não tenho essa informação, tá? Mas é por achismo mesmo, por entender que o Fernando Diniz, naquele momento ali, tomou uma decisão. Essa decisão não deu certo, o ataque não funcionou contra o Corinthians, muito pelo contrário. E para um jogo de Copa do Brasil, em que o Verratti, no último ano principalmente, foi o principal jogador do Vasco disparadamente, inclusive é o atual artilheiro da Copa do Brasil, da última edição, eu acho difícil ele não colocar o Verratti. Inclusive, no lance do pênalti, era a participação dele. Isso aí. A jogada era com ele. Eu acho difícil. Ele causou o pênalti, entre aspas. Então vai começar agora o momento... Jair, sou um cara que eu falo isso sempre, tomo até porrada porque defendo o Jair demais pra mim. Eu gosto de jogador que sabe jogar futebol. E o Jair sabe jogar muito futebol, não é pouco não. As duas únicas vitórias do Vasco nessa temporada pós-Copa do Mundo foram com o Jair de titular. E o último jogo contra o Corinthians, ele foi o único jogador que realmente desempenhou em campo. Mas nessa eu vou ficar com o Danilo. Eu acho que diversas vezes, pra mim, quando ele tá bem, o Vasco tá bem. Quando ele tá bem, o patamar do Vasco muda. Que foi o que aconteceu também no jogo contra o Santos. Mas ele tem essa questão física. E aí eu vou votar de acordo com o que eu vejo de futebol e eu entendo que me agrada mais. E o que me agrada mais é o Montoro. Eu acho ele um jogador... E aí, falar em sufoco, vai acabar o teu perrengue na zaga, Lucas Pedrosa? Eu não acredito, cara. O que tá acontecendo? Eu quero que você fale do Matheus França também, hein? Vamos lá. Primeiramente, trazer aqui que o Robert Renan, que é um jogador que foi emprestado pelo Zenit, já foi apresentado. Carlos Todo serelepe ele, hein? Ele é vascaíno de coração, eu vi. Ele mostrou as fotos lá, era um sonho que ele tinha de realizar, de jogar no Vasco. É um jogador muito talentoso que sai da base do Corinthians, sai muito bem por aqui. E aí ele vai pro Zenit, não se firma tanto lá, vem pro Internacional. Ele nem faz uma passagem ruim, mas um lance marcou ele, que foi aquela cavadinha no pênalti. E aí a torcida do Inter queria matar o Robert Renan. Mas falando de qualidade, ele, pra mim, eleva. O Luiz Gustavo foi pro Bahia, era um jogador muito promissor também, mas o Robert Renan é um jogador mais pronto do que o próprio Luiz Gustavo. O Matheus França chegou, esse aí, o Veni pode até falar melhor do que eu, porque acompanhou mais de perto, apesar de eu também ter acompanhado ele no Flamengo. Eu acho que é uma contratação que o Vasco, se ele tiver muitas condições pros objetivos do Vasco, dele ser um jogador extremamente qualificado, porque é muito bom de bola o Matheus França. O Veni pode falar também um pouquinho mais sobre ele. Inclusive, o Matheus, que o John Textor se apaixonou pelo futebol dele e levou ele pro Crystal Palace, né? Eu, particularmente, assim, vou ser bem sincero, pra mim foi uma baita contratação do Vasco da Gama. Eu fui pego de surpresa porque eu não imaginava o Matheus França retornando ao futebol brasileiro com apenas 21 anos. Mas se ele entendeu que pra carreira dele vai ser a melhor coisa, a melhor decisão a se tomar, que o Vasco da Gama aproveite da melhor maneira possível, porque ele chega por empréstimo, né, Pedro? Isso, empréstimo de um ano sem opção de compra ou obrigação. O Vasco arca com 70% do salário dele. E é um jogador que ele exerce várias funções assim no setor ofensivo. De verdade, uma baita contratação do Vasco da Gama. Óbvio, tudo depende da parte física do atleta, porque ele sofreu muito com contusões lá no futebol inglês. Mas ele estando bem fisicamente, sem sombra de dúvidas, é titular absoluto no time do Vasco. E quem mais está chegando, Pedro? E aí tem a questão do zagueiro, né, que a gente trouxe aqui. O Robert Renan veio pro lado esquerdo. Pro lado direito, é até engraçado que... O Robert é pé esquerdo mesmo. É pé esquerdo, é pé esquerdo. É uma novela até, é uma novela.
O Vasco estava interessado inicialmente no Carlos Cuesta, que foi aquele colombiano que a gente trouxe, tal. O Spartak Moscou atravessou o Vasco e ofereceu um salário maior. O Carlos Cuesta estava na Rússia já para assinar com o Spartak Moscou. Mas depois mudaram os termos do contrato. Eles estão fazendo muito isso, exatamente, né? Na Rússia, né? E ele desistiu da negociação. Os empresários têm que ficar até de olho nisso, hein? Ele é do Galatasaray, o Vasco já tinha um acerto com o Galatasaray e voltou ao foco do Carlos Cuesta, quando soube que melou com ele. Então, hoje, o Carlos Cuesta tomou a frente. Ele é o plano A. O Vasco da Gama está muito próximo de acertar com o Carlos Cuesta. É um jogador que hoje o Vasco discute se vai comprar ou fazer um empréstimo. Aí entra outro ponto que o Viner pode até me ajudar nesses valores também, que é o Nathan Silva, um zagueiro do Pumas do México. A minha informação é a seguinte: como o Carlos Cuesta voltou ao radar no dia de ontem, ele se tornou o plano A. Então o Vasco está correndo para fechar com ele. Ele é a principal, ele é o principal foco do Vasco para fechar. Só que, como ele também melou a negociação lá na Rússia, o Vasco que ia comprar o Carlos Cuesta falou: opa, eu posso tentar mudar os moldes aqui também, porque você não acertou lá, você me negou. Então, na minha informação, se o Vasco conseguir um empréstimo do Carlos Cuesta, ou seja, não tirar dinheiro do cofre do clube nesse momento para comprá-lo, o Vasco tem a chance de fechar também com o Nathan Silva. Essa é a minha informação. O Vene pode até trazer melhor, porque ele tem os dados de propostas e tudo mais, porque o Vasco tentou o Nathan Silva antes do Carlos Cuesta voltar ao radar. Conseguem entender? E aí, com isso, o que eu vou falar aqui novamente. Prioridade: fechar com o Carlos Cuesta hoje, inclusive. O Vasco quer assinar com ele hoje. E isso está próximo de acontecer. Se conseguir fechar por empréstimo, tem a chance de vir os dois, o Nathan Silva e também o Carlos Cuesta. Se for compra, aí eu duvido muito que o Vasco vá comprar 2 jogadores, porque não tem grana para isso. O Vene pode trazer melhor a questão do Nathan. Em relação ao Nathan, eu sei tudo porque o Nathan, ele ainda tem 20% vinculado ao Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro está sendo comunicado de tudo que acontece entre Vasco e Pumas. O Vasco fez uma proposta... Você tem um drone lá em Minas, né? Exatamente. Tem um drone que fica lá sobrevoando, isso, né? Tá exatamente. Aí o Pumas, o que fez? O Pumas entrou em contato com o Atlético Mineiro para tentar reduzir o percentual deles. O Atlético Mineiro virou e falou: não, como é que eu vou reduzir, deixar de ganhar um dinheiro e ajudar uma equipe que está me devendo, que é o caso do Vasco, que deve $2 milhões ao Atlético Mineiro. Não faz o menor sentido na visão deles. Então, por conta disso, o Pumas acabou recusando a primeira proposta, que foi de $5 milhões. Mas se eu pudesse escolher um jogador, assim, eu não acompanhei 20 partidos do Carlos Cuesta, mas o que eu acompanhei do Nathan aqui no futebol brasileiro, eu iria no Carlos Cuesta, tá? Eu não acho que o Nathan vai chegar para ser o dono da vaga no setor defensivo. Enfim, eu acho que... E o Vasco tá precisando do dono da vaga, né, E a prioridade é o Carlos Cuesta, tá? Se a gente fosse formular uma lista aqui, é Carlos Cuesta em primeiro e o Nathan vem logo atrás. Mas é essa que é a questão. O que o Vasco está tentando fazer? O Vasco até tenta trazer os dois, só que o Vasco não vai comprar os dois. Então, se acertar com o Carlos Cuesta por empréstimo, tem condições de comprar o Nathan. Se acertar o Carlos Cuesta por comprar os dois é quase impossível. Eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha que... Só para finalizar em relação ao Nathan, o Vasco ofereceu $5 milhões. Eu não sei se vale isso o jogador, tá? É só a informação mesmo. Por que foi embora o menino Luiz, Gustavo? Fernanda, primeiro Essa caixa... é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque assim... Quando a gente tá falando de um jogador que não aconteceu, ou que às vezes é bom, mas tá no lugar errado, tipo o João Vitor. João Vitor é bom jogador. Ele não esqueceu como joga futebol, só que o clima não estava favorável, tem que rodar mesmo. Agora, o Luiz não era o caso dele. O que houve? Pra galera que não consegue acompanhar tanto as notícias do Vasco, o Vasco renovou com o Léo Jardim, o Vasco renovou com o Coutinho, o Vasco renovou com o Ryan, o Vasco teve propostas pelo Lucas Piton e pelo Paulo Henrique e não vendeu, o Vasco teve proposta pelo Ryan e não vendeu, e o Vasco é um clube que não goza tanto de dinheiro. Então, você precisava vender alguém. Para você não perder seus titulares, os seus caras principais, o Vasco precisava vender o Luiz Gustavo. E a proposta do Bahia, nesse momento, não foi uma proposta baixa. Foi uma proposta de cerca de 5 milhões de euros para um jogador que tem 11 jogos como profissional. É uma alta proposta. Se o Vasco pudesse, Fernanda, se eu fosse dirigente do Vasco, segurar o Luiz Gustavo seria algo importante, porque ele é um jogador que tem muito potencial. Mas como o Vasco precisava da grana e engatilhou a vida do Robert Renan, eu não vou dizer que eu concordo ou que eu discordo, mas eu consigo entender o movimento perfeitamente, porque o Vasco precisa de jogadores prontos. E tem outro ponto. O Fernando Diniz tinha o Luiz Gustavo à disposição. E ele não usava. Essa era a minha curiosidade. Então, o jogador não é utilizado. O jogador recebe uma proposta alta. Que quanto foi o Robert? O Robert é empréstimo. Ah, bom. É empréstimo com opção de compra. Bom movimento. Entendeu? Olha lá.